Os Estados Unidos criticaram a ordem de prisão emitida contra Edmundo González, candidato que disputou a presidência da Venezuela com Nicolás Maduro. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, chamou o mandado de prisão de injustificado. Além dos Estados Unidos, países latino-americanos, incluindo Argentina, Peru e Uruguai, divulgaram um comunicado conjunto em que afirmam haver uma perseguição política contra o opositor Edmundo González Urrutia. Celso Amorim, assessor especial do presidente Lula, disse que o pedido de prisão é preocupante e que vê uma escalada autoritária no país vizinho. Uma ordem de prisão foi emitida depois que Urrutia não compareceu a 3 convocações do Ministério Público, controlado por Maduro, para depor sobre um site que publicou as supostas atas das eleições. O advogado dele disse que Urrutia teve que fugir de casa. Não se encontra em sua residência. Depois de anunciar a apreensão do avião de Nicolás Maduro, os Estados Unidos preparam um pacote de 15 sanções contra autoridades ligadas ao presidente venezuelano. Segundo a imprensa americana, as medidas têm como alvo integrantes do órgão eleitoral, da Suprema Corte, além de militares do alto escalão. Maduro determinou a antecipação da comemoração do Natal no país para 1º de outubro. Segundo especialistas, a medida é vista como uma tentativa de desviar a atenção da população em meio à crise política. Pois é, quem chega para fazer uma análise é a Denilde Roshacker, que é professora de Relações Internacionais da ESPM. Professora, boa tarde, seja muito bem-vinda. Será que essa pressão americana, apreendeu o avião do Maduro? A gente mostrou aqui ontem, ao vivo, inclusive, imagens do avião. Agora, a questão das sanções, será que isso vai ter alguma medida, algum impacto interno prático realmente na Venezuela? Eu pergunto porque, ao mesmo tempo, o Maduro tem apoio da China e da Rússia, né? Bom, boa tarde, Kelly. Prazer estar aqui novamente com vocês. Apesar dessa investida agora americana, de pressionar ainda mais, isolar ainda mais o Maduro, por ter esses 2 grandes apoiadores, China e Rússia, o Maduro acaba sentindo que ele ainda tem capacidade de atuação. Então, o que a gente tem aí na perspectiva é o que a gente já está vendo, um aumento da repressão contra os grupos de oposição, uma escalada ainda maior autoritária e pouca perspectiva de diálogo com o Maduro. Então, e aí por isso que a fala do governo brasileiro ganha um peso muito importante. É a primeira vez que a gente reconhece a situação e o aumento do autoritarismo interno na Venezuela. Pois é, professora, e isso também é sentido por uma notícia que eu vou agora anunciar para todo mundo que acompanha o Conexão. Uma agência de notícias da Venezuela está usando apresentadores feitos com inteligência artificial. Desde junho, pelo menos 10 jornalistas foram presos no país e 8 continuam detidos sob acusações como terrorismo, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. Diante desse cenário, Eupana e La Chama foram criados. Apesar da aparência realista, os 2 foram feitos usando a tecnologia. Nenhuma autoridade da Venezuela comentou sobre a iniciativa ou sobre a prisão de jornalistas. Até o momento, 27 pessoas morreram e mais de 2.000 foram presas em protestos depois da eleição no país. Tanto a oposição quanto Nicolás Maduro afirmam ter vencido a disputa pela presidência. E aí, professora, quando a gente vê também jornalistas sendo presos, as pessoas manifestantes nas ruas, reforça realmente essa questão autoritária, né? Reforça, A gente já estava vendo isso, essa saída de conseguir usar a tecnologia para conseguir ter ainda jornalistas atuando, é um fator até importante até para outras situações no mundo, mas também demonstra o grau de autoritarismo que o governo tem e como ele tem sido cada vez mais repressivo, não só no acesso à informação, mas na própria atuação jornalística, tanto dos venezuelanos quanto do jornalismo internacional, que tem sido proibido de atuar também na Venezuela. Então, um sinal extremamente claro do que o Maduro vem fazendo na Venezuela e o que isso representa para
toda a lógica repressiva e autoritária do governo dele. Pois é, e esse é um ano de eleição também americana e tem informação chegando para a gente. Donald Trump e Kamala Harris se preparam para o primeiro debate entre os dois, marcado já para a semana que vem. O encontro foi marcado para a próxima terça-feira na Pensilvânia, mesmo estado onde o republicano foi alvo de um atentado e que pode definir o futuro presidente dos Estados Unidos. De olho nos eleitores, Trump participa de um evento na região. A expectativa para os próximos dias é que o candidato republicano promova ataques à imagem da atual vice-presidente. Donald Trump costuma dizer que Kamala Harris é a principal responsável pela entrada histórica de imigrantes ilegais no país e pelo aumento do custo de vida. No sábado, o candidato republicano volta pela quarta vez a Wisconsin, onde ele venceu em 2016 e perdeu em 2020. Quem traz os detalhes do lado democrata é o repórter José Luiz Filho. Assim como o adversário, a candidata democrata tem concentrado esforços em estados-chave antes do debate. Depois de participar de eventos com lideranças sindicais no Michigan e na Pensilvânia, Kamala Harris vai a New Hampshire. Ela deve apresentar novos trechos do plano de governo para a economia, inclusive a polêmica proposta de controle dos preços dos alimentos. De acordo com a imprensa americana, Kamala desembarca na Pensilvânia nesta quinta-feira e permanece até o dia do debate. Apesar de faltar apenas 7 dias para o encontro, ainda não há um consenso sobre as regras, principalmente se os microfones vão ficar ligados o tempo todo. O dono da rede social X colocou mais lenha na fogueira. Elon Musk publicou uma imagem manipulada por inteligência artificial que mostra a candidata democrata vestida como uma ditadora comunista. A publicação viola as regras da própria plataforma, que proíbe o compartilhamento de informações manipuladas ou fora de contexto que possam enganar as pessoas e causar danos. Pois é, né? Tem regra que só existe, mas não é cumprida, né, professora? Agora, o que a gente pode esperar desse debate em tempos com opostos tão em evidência, né? Um momento muito tenso na política mundial, né? Em vários pontos. Claro que isso se reflete também aqui no Brasil, mas essa campanha lá nos Estados Unidos também tem sido muito, muito tensa. Parece até cena de novela, a cada dia uma novidade, né? Acho que a eleição, Kelly, com maior mudança ao longo aí dos últimos tempos nos Estados Unidos. A expectativa é grande, né? O primeiro embate entre os dois nesse processo. A gente teve o primeiro debate que foi Trump e Biden, então vai ser o primeiro Kamala e Trump. A Kamala num momento de ascensão, né, ganhando espaço, com muito espaço na mídia. E aí o que se espera é que vai ter muito ataque mútuo, com grandes embates e poucas propostas. Acho que não vai ser muito diferente do que a gente está vendo aqui no Brasil também. Pois é um momento triste para a política americana, mas é claro que a gente vai acompanhar se realmente tudo isso vai acontecer ou não. Quem sabe, né? Propostas não apareçam. A gente fica nessa torcida, né, professora? Agora a gente vai lá para o leste europeu, porque o novo ataque russo contra a Ucrânia deixou pelo menos 7 mortos. Entre as vítimas estão 3 crianças. Mísseis e drones russos atingiram a cidade de Lviv, que fica a apenas 70 quilômetros de distância da Polônia, país que integra a OTAN, o bloco militar que reúne os Estados Unidos e vários países da Europa. O ataque levou a Força Aérea da Polônia a enviar aviões para proteger o espaço aéreo. Segundo o prefeito de Lviv, além de 7 mortos, outras 35 pessoas ficaram feridas. E os ataques aconteceram um dia depois de um bombardeio a um instituto militar e um hospital na cidade de Poltava. Esse bombardeio deixou 51 mortos e mais de 270 feridos. Eu acho bom a gente pontuar aqui também, professora, que a OTAN ela tem aquele lema, é um por todos e todos por um. Então, se por um acaso algum míssil, algum armamento atinge realmente a Polônia, a OTAN teria que dar uma resposta, é isso? É isso mesmo, Kelly. E por isso que o
hoje a gente está vendo essa escalada, tanto do lado ucraniano quanto do lado russo, né? Tem uma nova fase da guerra, mas atingir ou chegar muito próximo de um país que é parte da OTAN pode fazer com que o conflito se amplie. E por isso toda a cautela, tanto do lado ucraniano quanto do próprio lado polonês. A Polônia é um aliado importante e sim, o envolvimento levaria ao envolvimento de toda a OTAN, e aí inclusive do próprio Estados Unidos, que, como a gente falou antes, está num momento aí voltado para suas questões internas com o andamento da eleição. Então essa é sim uma situação muito complexa, e a gente também tem aí uma mudança na posição do Zelensky, que vem buscando uma nova estratégia para ter uma nova investida. Então, a fase bastante quente e bastante complexa do conflito atual na Ucrânia. Bom, e vamos seguir acompanhando. Professora, muito obrigada pela análise, uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde, até a próxima.